Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Logo no início, eu disse para vocês que vamos dizer, o passo mais básico na vida intelectual é você ler tudo o que você puder da literatura, da melhor literatura da sua própria língua. E o Silvio estava me dizendo, olha, passou um tempo e a maioria dos alunos não fez isso até agora, quer dizer, não começou a absorver esse legado literário da língua portuguesa até agora. E encontram uma dificuldade para fazer. Quer dizer, colocam mil problemas dizendo, mas por onde eu começo? Eu já tentei, mas não consigo. Em suma, existe um bloqueio. De onde vem esse bloqueio? Esse bloqueio não é culpa de vocês, não é preguiça, não é má vontade, não é nada disso. Existe, vamos dizer, um hiato, um abismo entre os habitantes do Brasil e a literatura de língua portuguesa. Este abismo veio se ampliando ao longo de quase 50 anos e nós chegamos a uma situação que nunca se observou em país algum. Você vê aqui, a absorção da literatura não é uma questão apenas de iniciativa individual, quer dizer, um indivíduo sozinho que vai pegar um livro, começar a ler e entender. Isso realmente não é assim. A literatura se elabora a partir de uma língua que é a língua comum, a língua que todo mundo fala. De modo que, se não existe uma continuidade natural entre a fala cotidiana, entre as conversações domésticas, o som que você está acostumado a ouvir desde pequeno, e a grande literatura, então você simplesmente não chega lá. Quer dizer, você começa a ler aquilo e você sente que aquilo não é o seu mundo. E a gente observa, por exemplo, através das mensagens que recebe e acompanhando, às vezes, discussões no Orkut, até cartas foram enviadas a mim. A maior parte dos nossos alunos, apesar de toda a sua boa vontade, apesar de todos os seus esforços para adquirir alta cultura, ainda escreve muitíssimo mal. Às vezes, horrendamente mal. Né? E isso não é só entre vocês. Por exemplo, se nós observamos as publicações, entre aspas, culturais que têm surgindo, como a revista Dicta e Contradicta, dificilmente você encontra um sujeito ali que saiba escrever. E ali são pessoas que têm pretensões de carreira literária, né? E às vezes até professores de literatura. Então, o que está acontecendo com a língua portuguesa no Brasil é um fenômeno até difícil de explicar, porque para explicar nós temos que usar a própria língua portuguesa, temos que sugerir uma reflexão sobre a língua portuguesa, mas essa reflexão terá que ser feita na própria língua portuguesa. Então, às vezes faltam até os instrumentos elementares para comunicar as coisas. Só para dar um ponto de comparação. Todo esse pessoal aqui nos Estados Unidos, e na Inglaterra também, foi educado ouvindo as suas mães recitarem o que aqui eles chamam de nursery rhymes. Quer dizer, seria como que rimas de berçário. Há uma tradição de 3 ou 4 séculos dessas rimas que todo mundo conhece. E que são coisas de altíssima qualidade literária. Embora sejam simples, coisas para criança, são de altíssima qualidade. E quando as pessoas entram na escola, elas começam a ler clássicos já desde o início. Por exemplo, quando meus filhos Pedro e Leila começaram a estudar aqui, eles de cara já receberam um Shakespeare para ler. Imediatamente, né? E no curso de um ano aqui nos Estados Unidos, leram mais do que tinham lido toda a sua vida no Brasil. Quando você lê o jornalismo americano, você encontra ali centenas e centenas de escritores da mais alta qualidade, com um vocabulário imenso, riquíssimo, uma expressividade fantástica. Então, isso tudo já está, vamos dizer, no ambiente social. E as pessoas absorvem isso, vamos dizer, passivamente, sem esforço algum. Então, sem esta etapa inicial, vamos dizer, de absorção passiva do legado literário, ninguém pode dar o primeiro passo. Isso quer dizer, para você começar a absorver uma tradição literária, é preciso que a tradição exista, em primeiro lugar, e que ela esteja viva de algum modo. E que
vamos dizer, se transmita, esteja embutida na fala cotidiana, no jornalismo, etc, etc. Por exemplo, você lendo aqui os artigos do comentarista de imprensa, eles estão cheios de alusões literárias. Não é citações literárias, são alusões, quer dizer, são frases célebres ou versos que o sujeito coloca ali embutido nas frases dele, sem menção de autor, não é uma citação. Quer dizer, a coisa está, como é que se diz, dissolvida no meio do artigo, e que todo mundo reconhece, portanto sabe, vamos dizer, apreciar o peso, o valor daquela alusão que naturalmente é usada para enriquecer aquilo que o autor quer dizer. Então isso quer dizer que mesmo que você não tenha nenhum interesse literário pessoal, e mesmo que você não tenha nenhuma leitura, você não tenha lido nem um grande livro da literatura, você está num meio onde esse legado chega a você e você se beneficia dele por mera absorção passiva. Sem a absorção passiva, a leitura se torna muitíssimo difícil. Então, este ambiente carregado de alusões literárias, esse ambiente que é moldado em grande parte pela tradição literária, isso desapareceu do Brasil nos últimos 50 anos. Quer dizer, qualquer alusão literária que você faça, ninguém sabe do que você está falando. Eu testei muitas vezes isso. Por exemplo, quando eu fiz o prefácio do livro Imbecil Coletivo, o último parágrafo do Imbecil Coletivo é todo feito de alusões. Quer dizer, eu misturei ali várias frases célebres de obra da literatura brasileira e portuguesa, e ninguém reconhecia. Ninguém sabia do que eu estava falando. Quer dizer, era achar que eu que estava escrevendo daquele jeito. Então, se você faz uma alusão, então, evidentemente, aquilo que você está dizendo adquire, além do significado imediato que você está transmitindo, adquire, vamos dizer, uma ressonância. Quer dizer, aquilo se insere dentro da história. Não é isso? E, então, quer dizer, você está articulando, de algum modo, a situação presente da qual você fala com algum precedente histórico. Ilustre, por assim dizer. Uma coisa que me impressionou muito, por exemplo, foi quando vocês procurarem no próprio livro Imbecil Coletivo, e nota que o Imbecil Coletivo fala de uma fase onde as coisas não estavam tão ruins como agora, né? Tem ali um dos capítulos, chama-se Galo de Bigodes, onde eu comento um livro do Fernando Jorge sobre o Paulo Francis. O Fernando Jorge é um escritor, tem alguma prática, e eu notei que ele não sabia distinguir entre uma alusão e um plágio. Quer dizer, ele raciocinava como se fosse assim: toda vez que você diz ser ou não ser, eis a questão, você tem que botar a nota de rodapé dizendo Shakespeare, Hamlet, edição tal, etc, etc, senão vira plágio. E eu falei, mas é incrível, né? Porque é um sujeito que... Eu acho que parou aqui a nossa transmissão. Não estou recebendo a imagem lá do Instituto Olavo de Carvalho. Não tinha que acontecer. Bom, então, o Fernando Jorge é um sujeito que tinha pretensões literárias. Eu não sei se ele era candidato ou membro da Academia Paulista de Letras, né? E então eu disse para mim, o que está acontecendo? Como é que um escritor profissional já não sabe mais a diferença? Ele não sabe mais o que é uma alusão, como é possível? Daí, a partir daí, as coisas foram piorando, de modo que o abismo entre o pensamento pessoal, a sua fala pessoal, sobretudo a fala interior, e o legado literário foi se tornando caiu mesmo. Deixa eu ver. Bom, eu não sei se o pessoal do Instituto está recebendo a nossa imagem, mas pode ser que eles estejam recebendo, só nós que não estamos tendo feedback aqui. Então, isso quer dizer que o estudante do nosso curso, ele se vê obrigado, é como você caminhar no ar. Você não tem
aquele terreno, aquele fundo, né, de cultura comum, a partir do qual você lançar uma ponte pessoal com a tradição literária e começar a incorporá-la como um legado pessoal seu. Então tudo fica enormemente difícil. Isso também quer dizer que a própria leitura que nós fizermos de textos filosóficos, ela sai lesada por isso, porque se você não pega, vamos dizer, o valor propriamente literário dos textos, você não pega nada deles. Mesmo que os textos estejam escritos numa linguagem puramente técnica e filosófica, você não pode esquecer, vamos dizer, que o próprio discurso dialético, que é o normal na filosofia, o usual na filosofia, ele se assenta num fundo retórico de discussões comuns, discussões públicas, tá certo? E, desligado desse fundo, ele se torna apenas uma forma vazia, como se fosse um raciocínio matemático, né? Sem conteúdo, uma forma lógica, uma estrutura lógica, mas sem a riqueza de conteúdo que aquilo tinha para os seus autores e leitores originais. Quer dizer, mesmo quando você lê um autor como Santo Tomás de Aquino, mesmo quando você lê um autor como Santo Tomás de Aquino, que aparentemente é o menos literário dos escritores, é o mais técnico, usando todo, vamos dizer, um vocabulário profissional, para um público profissional, que ele está falando, mesmo ali, se você não pega, vamos dizer, o peso literário da coisa, o peso da linguagem, a força da linguagem, você realmente não está entendendo. Você está entendendo apenas o esquema, mas não as coisas de que ele está falando. Né? Então, vamos dizer, esta ponte entre o escrito e o objeto, esta ponte é dada pela linguagem comum, quer dizer, pelos elementos literários que estão incorporados na cultura comum. Quer dizer, é uma série de evocações, né, de recordações, de sentimentos que estão ali embutidos e que voltam automaticamente quando da leitura. Como é que aconteceu isso? Como é que nós chegamos a esse estado de coisas? Vocês devem ter lido, alguns já leram um artigo que eu escrevi sob o título de Geração Predatória. E eu acho que alguns aqui já leram. Mas talvez a maioria dos alunos não tenha lido, né? Será que a gente tem condição de imprimir esse artigo para lê-lo agora e comentá-lo? Tem? Então nós vamos imprimir aqui e comentar. Mas ali eu estava explicando, e quando a gente observa as discussões públicas no Brasil, sobretudo através dos jornais, mas também através de teses universitárias, de entrevistas, etc., nós observamos que hoje em dia existe uma quase impossibilidade no Brasil de alguém tratar de um assunto, de qualquer assunto, de uma maneira eficiente. E a maneira eficiente pressupõe, em primeiro lugar, que você é capaz de distinguir no assunto o que é o essencial do que é o acessório. Então, caiu de novo em nisso, coisa horrorosa. Ele está com algum problema, né? Então, só para dar um exemplo, eu tenho insistido há vários anos, quando se começa a discussão sobre liberação de drogas, eu vejo que toda a discussão toma sempre um teor abstrato, quer dizer, as pessoas estão raciocinando em termos morais e jurídicos. Tipo assim, é lícito o governo controlar, né, o que as pessoas consomem ou não é, né? Ou então, assim, vamos para o lado estatístico da coisa, quer dizer, tem tantas pessoas que já estão consumindo drogas, então a coisa já se incorporou no uso comum, então não... Ups. Então já não faz mais sentido o governo tentar controlar. E em nenhum instante, nunca eu vejo alguém lembrar o aspecto concreto da coisa, que é o seguinte: quem vende drogas? Hã? Não é isso? Então,
pessoal começa a discutir o problema de drogas como se nós estivéssemos não num país, num lugar determinado, concreto, mas como se estivéssemos assim, num mundo genérico. Seria como a mesma discussão se travar na Holanda, na Inglaterra, na China. Então fica um negócio, um pretenso universalismo abstrato, tá certo? Que leva em conta todos os aspectos, vamos dizer, convencionais da coisa, mas não levanta a questão de quem vende drogas naquele lugar. Então, e é só levantando essa questão que você entende o que está acontecendo, né? Nós sabemos que as Farc têm praticamente o monopólio da produção, da distribuição, dos pontos de venda, da coleta de dinheiro, tudo, elas controlam tudo. Portanto, se você liberar o comércio de drogas, pouco importante você seja a favor do controle estatal, por exemplo, liberar, levanta essa questão de que reprimir as drogas é mais uma forma de controle estatal, de intervencionismo estatal, e eles, portanto, são contra ele, né? Independente do que você pense a respeito de controle estatal ou não, o fato é o seguinte, é que você liberando o comércio de drogas, imediatamente você passa a ter um monopólio legal do comércio de drogas, que já está na mão, tá certo, de uma organização que controla tudo. Ninguém vai poder concorrer com as Farc, tá certo? E se tentar concorrer, o que acontece? As Farc vão matá-lo. Isso quer dizer que você terá dentro do quer dizer, o comércio legal, por um lado, vai entregar a uma organização criminosa que já matou 30 mil pessoas, tá certo? Que sequestrou pelo menos, eu acho que tem, sei lá, tem 10 mil prisioneiros das Farc, né? É uma organização que ainda está aterrorizando muita gente. Na Colômbia, você encontra na rua pessoas mendigando porque foram expulsas de suas terras pelas Farc, então eles vão para Bogotá e não tem onde ficar, perderam tudo, então ficam ali mendigando na rua, né? Então você vai entregar a esta organização criminosa, vamos dizer, o monopólio do comércio legal de um produto do qual já tem um controle total, e automaticamente, vamos dizer, os meios de essa organização se transformar num partido político legal é alcançar o poder em 2 anos. Porque nenhum partido tem tanto dinheiro assim para concorrer com eles. Então, este será o resultado imediato e incontornável da liberalização de drogas. E, então, é evidente que discutir essa questão das drogas sem levar isso em conta, então, é você tomar uma decisão sem você atentar no mais mínimo que seja para as consequências imediatas do que você vai fazer. Então, quer dizer, a campanha pela liberalização das drogas é uma campanha das Farc, é uma coisa feita pelo Foro de São Paulo para obter o poder da maneira mais fácil e rápida. Então, essa é a análise que eu faço e é uma análise suficientemente óbvia. Eu não vejo como alguém possa contestar isso. Eu duvido, né, que apareça alguém dizendo, não, se liberarem as drogas, eu vou entrar no mercado e eu vou comerciar drogas, eu vou superar as Farc. Ninguém fala isso. Tá certo? Então, isso é só para dar um exemplo de praticamente em todas as discussões públicas, né, a gente vê essa tendência abstratista. Da onde vem a tendência abstratista? Ora, você raciocina, o seu raciocínio fica limitado ao aspecto abstrato e genérico quando você não conhece os fatos concretos. Então você raciocina apenas em tese. Você apela, vamos dizer, para conceitos formais da moral, do direito, etc, porque você não tem os fatos para você analisar. Então você tem que analisar simplesmente em tese. No Brasil, praticamente tudo hoje em dia só se discute assim. Ora, a discussão em tese é característica da discussão ginasiana. Quando você está ensinando os seus alunos de ginásio a debater, eles só debatem ideias gerais. Por quê? Porque eles não têm experiência da vida, não têm conhecimento dos fatos, mas têm capacidade de raciocinar. Então, exercem apenas, vamos dizer, aquele raciocínio formal e até se adestram nele, porque não têm a condição de discutir a situação concreta. Não é isso? Então, o esquema formal, quer você conheça os fatos ou não,
o esquema formal é mais ou menos o mesmo, porque a razão é a mesma em todos os seres humanos. Então, vamos dizer, esse exercício da razão abstrata é próprio do aprendizado ginasiano das coisas. E este modo de discussão se tornou o normal e habitual em toda a mídia brasileira, né? Eu digo, olha, isso aqui é uma coisa gravíssima, porque você está lidando com problemas sérios, tá certo? Que afeta a vida de milhões de pessoas, e estão tudo discutindo abstratamente como se fossem alunos de ginásio, né? Apenas se adestrando na lógica, né? Então, isso é só um dos sinais de que a coisa está muito mal parada, né? Se você compara isto, vamos dizer, uma discussão pública no Brasil e nos Estados Unidos você observa o seguinte, que quem quer que escreva sobre o que quer que seja, conta com o conhecimento que os seus leitores têm dos mesmos fatos. E o horizonte de fatos aqueles alunos é enorme. Então você tem, vamos dizer, uma atmosfera comum, onde milhões de pessoas têm acesso às mesmas informações e cada um sabe do que os outros estão falando, então você não precisa explicar tudo. Tá certo? Então, vamos dizer, o apelo aos fatos é muito mais intenso do que a argumentação propriamente lógica. Você não precisa argumentar tanto logicamente, porque você tem os fatos, e os fatos são premissas de conclusões que você obtém sem precisar até fazer toda a cadeia do raciocínio. Então você faz apenas um entimema. Entimema é assim, um raciocínio com premissa oculta. Quer dizer, a premissa não mencionada. E na maior parte do caso não precisa mencionar, por quê? Porque as pessoas têm as premissas. Então, daí nós podemos perguntar como que a coisa chegou a este ponto. É isso. Mas antes eu vou ler aqui para vocês o artigo, porque ele não foi publicado ainda. E ele vai ser a base da explicação seguinte. Ele já está em? Está em qual site? No meu site? Ah, é? Ali está no chat. Ah, então acho que eu não preciso ler o artigo aqui. Você pode ler, pelo menos acompanhe. Não sei. Não, acho que não precisa ler por agora, não. Bom, vocês estão entendendo mais ou menos a descrição da situação, né? Nesse artigo, eu explico que tudo isso aconteceu por causa de uma geração de intelectuais que foi lançada na praça nos anos 60 pelas universidades. E que eram os intelectuais diferentes do que tinha antes, né? Eles eram marcados... Eu vou ler o pedaço aqui. Se me perguntarem a causa desses vexames colossais, digo que é a coisa mais óbvia do mundo. 40 anos atrás, as instituições que se gabam de ser as maiores universidades brasileiras lançaram na praça uma geração de pseudo-intelectuais morbidamente presunçosos que na juventude já se pavoneavam de ser, aspas, a parcela mais esclarecida da população, fecha aspas. Hoje essas mentes iluminadas dominam tudo, o sistema educacional, partidos políticos, burocracia estatal, o diabo, moldando o país à sua imagem e semelhança. Matança, dívidas, emburrecimento geral, debacle do ensino, é tudo mérito de um reduzido grupo de cérebros de péssima qualidade, intoxicados de ideias vistas e vaidade infernal. Dentre todas as gerações de intelectuais brasileiros, a pior, a mais predatória, a mais destrutiva. Se querem saber agora por que os temas fundamentais não podem ser enxergados e discutidos na sua essência, por que as atenções são sempre desviadas para detalhes laterais e por que, em suma, nenhum problema nesse país tem solução, a resposta também não é difícil. Quem molda os debates públicos, por definição, é a elite dominante. E esta não permite que nada seja discutido, exceto nos moldes do seu vocabulário, dos seus interesses, da sua agenda, da sua irresponsabilidade psicótica, da sua ambição megalômana, da sua autoadoração abjeta. Enquanto vocês não perderam o respeito por essa gente, nada de sério se poderá discutir no Brasil. Muito bem, mas esta geração foi lançada nas universidades nos anos 60. E de onde ela saiu? Naturalmente, houve professores que a moldaram. Foram os professores que chegaram para os alunos e disseram: vocês são a parcela mais esclarecida da população, vocês têm que mudar o destino desse país, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Tá certo? E quem eram esses professores e o que os caracterizava? Então,
aproveitando a presença do Silvio Grimaldi, nós fizemos uma lista das 10 piores influências intelectuais que marcaram esta época. Essas influências não são dos anos 60, são anteriores. São os camaradas que foram os professores do Fernando Henrique, do Zé Serra, você está entendendo? Do Tarso Genro, de toda essa gente, né? Que por sua vez daí foram professores do Fernando Haddad, né? E assim por diante. Então, esses 10 professores, que não eram só 10, evidentemente, mas nós pegamos só a lista dos piores, entre os quais se destacam, por exemplo, o Florestan Fernandes, o Paulo Freire, né? o Padre Lebré, do Helder Câmara, ao seu Moroso Lima, etc. Evidentemente, eram todos camaradas de esquerda. Isso aí não precisa nem dizer, né? Eram esquerdistas. Mas eles têm uma diferença específica em relação aos esquerdistas anteriores. Se nós compararmos esses 10, depois eu dou a lista inteira, comparar esses 10 com os seus colegas, com os seus contemporâneos e com os seus antecessores esquerdistas, nós vamos notar a diferença fundamental. Os esquerdistas antigos, vamos chamá-los assim para distingui-los desses 10, eram indivíduos que tinham aderido à ideia de esquerda, mas conservando um senso de valores que transcendiam a esfera da luta ideológica. Por exemplo, se nós observamos a carreira do historiador Nelson Werneck Sodré, que era um general do exército, você vê que o Nelson Werneck Sodré ele tinha um enorme orgulho da sua carreira militar, tá certo? Quer dizer, da sua fidelidade ao exército, da sua habilidade profissional e, como militar, tinha um fundo patriótico cuja sinceridade ninguém poderia negar. Se nós observamos a carreira de um escritor esquerdista comunista, como o Graciliano Ramos, nós vemos que o Graciliano Ramos tem uma consciência literária que ele não violaria por nada deste mundo. Quer dizer, se o partido lhe mandasse escrever uma coisa que fosse contra os seus valores literários, ele não só rejeitaria, como de fato rejeitou. Quer dizer, ele dentro do partido, né, ele vivia lutando, tá certo, para que os objetivos políticos práticos do partido não esmagassem os valores literários que ele representava, tá certo? Se nós observamos até um escritor que não é tão bom como esse, como Jorge Amado, tá certo? Você vê que o Jorge Amado começa sendo um escritor de partido, quer dizer, um mero propagandista do partido, mas aos poucos ele percebe que isto não é literatura e ele desenvolve a sua consciência dos valores literários até acabar escrevendo no fim da vida algumas obras-primas como o Quincas Berro d'Água, né? E assim por diante, né? Havia católicos de esquerda, como por exemplo Álvaro Lins, tá certo? Mas Álvaro Lins jamais iria permitir que o seu esquerdismo esmagasse ou corrompesse o seu sentimento religioso. E assim por diante. Porém, de repente aparece uma geração de professores para os quais não há valor superior à militância esquerdista. Tá? São indivíduos que tudo sacrificam, ou porque não conhecem mesmo outros valores, porque são insensíveis a outros valores, ou porque mesmo conhecendo-os, né, acabam sacrificando esses valores ao senso de, vamos dizer, solidariedade esquerdista. Um exemplo é o Alceu Moroso Lima. Se nós pegarmos a carreira do Alceu Moroso Lima, o Alceu Moroso Lima é uma cultura monumental, gigantesca, e que passou, vamos dizer, a vida se dedicando ao catolicismo. Porém, quando vai chegando por volta dos anos 50 e 60, ele vai se aproximando cada vez mais de grupos de esquerda e vai, né, se adaptando àquilo até o ponto em que o discurso dele se centra na coisa da militância esquerdista. E isto passa a ser a chave de tudo, né? Quando você examina o caso do Paulo Freire, que é dizem que é um educador, todo o conceito de educação do Paulo Freire consiste em adestrar as pessoas para que sejam militantes, e nada mais.
Tá certo? Quer dizer, não há o valor da linguagem, não há o valor do conhecimento, não há mais nada. Tudo o que interessa é você aderir à causa e colaborar com ela. Então, esta geração personificada nesses 10, tá certo? Foi o que moldou a cabeça da geração seguinte, que é esta que eu estou chamando de geração de predadores. Isso quer dizer que todos os valores desapareceram e voltaram a reaparecer depois remoldados à imagem e semelhança dos objetivos partidários. Porque isso quer dizer que a conquista do poder, o oportunismo partidário, se torna um valor em si e absorve todos os outros valores. Tá certo? Então, é claro que, por um lado, isso reforça enormemente a autoconfiança dessas pessoas. Porque pelo simples fato de serem de esquerda e estarem em tal ou qual partido, ou de colaborar em tal ou qual partido, elas acham que elas já realizaram e elas já personificam no seu ser tudo que existe de mais elevado no mundo, porque nada há de mais elevado que os objetivos partidários. Então, isso quer dizer que o total oportunismo, né? O sacrifício de tudo às ambições partidárias passa a ser a maior das virtudes, ou a única virtude, na verdade.